Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César e hoje vamos iniciar os conceitos fundamentais da matemática financeira, apresentando exemplos aplicativos e posteriormente até dar algumas sugestões de consultorias em negócios. Inicialmente, vamos apresentar a capitalização simples e seus conceitos fundamentais. Definição: matemática financeira e comercial tem, por definição, uma ciência que estuda as transações comerciais, pagamentos, recebimentos, investimentos e todas essas operações distribuídas num determinado espaço de tempo. A matemática financeira ela teve seu início exatamente quando se criaram os conceitos de capital, juros, taxas de juros, montante. Daí para frente, os cálculos financeiros tornaram-se mais justos, mais exatos, mas é preciso conhecê-los e, se possível, muito bem. Conceitos básicos. Capital. Capital é qualquer valor expresso em moeda e disponível em determinada época. Então, capital é dinheiro. Capital é o valor, normalmente dinheiro, que você quer aplicar ou emprestar. Também chamado de capital inicial ou principal, representado pela letra C de capital ou P de principal. O segundo conceito é o juro. Juro é a remuneração do capital, ou seja, o aluguel pago pelo uso do dinheiro ou do bem. Então, toda vez que nós vamos comprar um bem e vamos financiar, nós estamos fazendo um empréstimo desse valor. Então, temos aí um preço a pagar por esse empréstimo. É o valor do juro. Para o investidor, é a remuneração do investimento. Então, ao contrário, você vai fazer um investimento e você quer ter um ganho por isso. E para o tomador do dinheiro, do empréstimo, é o custo do capital obtido por esse empréstimo. Justificativas. Por que se cobram juros? Então, nós vamos ter aí basicamente três justificativas. Primeiro, risco. A possibilidade da pessoa ou empresa que cede um valor em empréstimo de não recebê-lo de volta. Existem também as despesas financeiras, é a transação do empréstimo que traz despesas operacionais, contratuais, tributárias e de cobrança, e se principalmente for judicial. Terceiro, inflação. É o índice de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, previsto para o prazo do empréstimo. Então, se você tem aí a possibilidade de realizar um empréstimo, a empresa ou pessoa que faz esse empréstimo, ela tem que ter uma remuneração para que pelo menos esse poder aquisitivo do valor possa ser compensado. É a taxa de inflação. Taxa de juros. É o índice que determina a remuneração de um capital num determinado período de tempo. Então, é uma porcentagem incidindo sobre esse valor principal, para que, de um determinado tempo, esse valor se corrija. É representada pela letra I, e o período tempo de operação representado pela letra N ou letra T, dependendo da literatura utilizada. A taxa de juros pode ser representada por duas formas, no formato percentual ou no formato unitário. Taxa percentual, então, por exemplo, 1,4% ao mês. Nós temos aqui um valor percentual, que varia o valor monetário no tempo mês. 0,2% AD ao dia. Então, nós temos aí 0,2%, esse valor muda automaticamente ao dia. 18% ao ano, 18% ao ano, 2,8% ao bimestre, AB, 4,2% AT ao trimestre, 8,46% AS ao semestre. Então aqui nós apresentamos os períodos que mais se utilizam no mercado financeiro comercial para a aplicação de taxa de juros. Mais um conceito, montante. Montante ou valor principal, valor futuro, é o capital inicial acrescido do rendimento obtido
durante o período de aplicação. Então, o montante é a soma do valor inicial mais os juros. Repetindo, o montante, representando pela letra M, vai ser o valor principal mais os valores dos juros do período. Uma vez aceita a ideia de que se deve remunerar o capital investido, escolhe-se basicamente duas formas para fazer isso. Primeira forma, remuneração, capitalização simples, onde a remuneração apenas ocorre sobre o valor inicial, o capital inicial. E a remuneração composta, capitalização composta, essa remuneração ocorre sobre o capital atualizado continuamente no tempo. Vamos iniciar apresentando a capitalização simples. É a forma de remuneração do capital na qual a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial empregado. Ou seja, os juros incidem sobre o valor principal. Nesse regime de capitalização, a taxa de juros varia linearmente de modo constante em função do tempo. Ou seja, a cada período, a taxa de juros é calculada e ela vai incidir a todo o período. Para exemplificarmos tal situação e gerarmos a fórmula de cálculo que envolve a capitalização simples, considere a seguinte aplicação. Calcular o valor dos juros cobrados referente a um empréstimo de R$10.000 à taxa de juros simples de 2% ao mês. Na notação centesimal, 2%, 2 dividido por 100, 2 centésimos, 0,02 AM ao mês. Vamos supor que essa operação tem um prazo de 3 meses. O cálculo de juros é feito através do seguinte processo. Juros é calculado tomando-se o valor do empréstimo, multiplicamos pela taxa de juros simples e multiplicamos pelo prazo, o tempo da operação. Então nós vamos ter J, chamaremos juros, o valor do empréstimo, valor principal, valor presente, capital aplicado ou capital aí que no caso é o valor financiado, chamaremos de P. I é a taxa de juros, o índice que incide, e o prazo, período da operação, chamaremos de N. N meses, no caso aqui 3. Assim, o valor obtido dos juros é calculado pela fórmula J, juros, P, valor principal, vezes I, que é a taxa de juros, vezes N. O montante vai ser o valor aplicado, P, mais os valores dos juros. Portanto, temos aqui uma nova fórmula também gerada, fazendo que o montante, por definição, é o P, valor aplicado, mais os juros. Como o juro é P vezes I vezes N, temos matematicamente que M é igual a P mais P vezes I vezes N. Aqui, usando um mecanismo de fatoração na matemática, esse P somando e esse aqui também, nós colocamos esse P em evidência, ou seja, temos a propriedade distributiva aplicada aqui ao inverso. Temos que M, montante, é igual a P vezes 1 mais I vezes N. Então, essas duas fórmulas, elas são fundamentais para que a gente faça os cálculos de qualquer cálculo de juros simples, seja ele para calcular juros, ou calcular valor aplicado, ou financiado, ou a taxa de juros, ou o próprio prazo. Ok? Vamos apresentar então a resolução do exercício que ficou proposto. Lembrando, pede-se o exercício o cálculo do valor dos juros para um empréstimo de R$10.000 a uma taxa de juros de 2% ao mês, 2%, 2 centésimos, 0,02, a um prazo de 3 meses.
Então, aplicando a fórmula, basta calcular J, juros, P, valor principal, vezes I, taxa de juros, vezes N, prazo. Então, J, juros, P é o valor do empréstimo, 10 mil, I, taxa de juros, já no nível centesimal, 2%, 0,02, vezes 3, que é o prazo N, 3 meses. Fazendo esse produto, essa multiplicação, nós temos R$600. Então, os juros seriam R$600. 2% a cada mês. 2% em um mês dá 200. No segundo mês, outro 200. No terceiro mês, outro 200. 3 vezes de 200, R$600 de juros. E o montante, que é o valor principal mais juros, 10 mil mais 600, 10.600. Então, nesse empréstimo, podemos definir que a pessoa vai pagar por 3 meses 10 mil mais R$600, R$10.600. Ok? Então, é isso.